Boa tarde, me chamo Adriane Andrade e gostaria de apresentar a vocês a palestrante Níblia Soares Moreira, graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais, pós-graduada em Psicanálise com Criança e Adolescente pela PUC de Minas Gerais, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, psicopedagoga clínica desde 2016, premiada como Pessoa de Expressão por Boas Práticas em Educação no Congresso Internacional Brain Connection Family, sendo certificada pelo selo da União Europeia Projeto Éramos Mais em 2017 e formação em alfabetização pelo Método das Boquinhas em 2020. Obrigada e tenha uma ótima palestra. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao primeiro simpósio de saúde mental da Faculdade AIFA São Lucas. É um orgulho, uma honra, estou muito feliz de estar aqui fazendo algumas reflexões juntamente com vocês sobre a Covid-19 e as nossas famílias, nossos filhos, as escolas, não é? Tudo isso que permeou aí a nossa vida nesse ano de 2020. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês aproveitem bastante. Covid-19. E agora, pessoal? Essa foi, acho que a primeira questão que nós pensamos lá em março, lá no início do ano, quando tivemos essa notícia aí, né, que pegou o mundo despreparado e mudou a vida de todos. Eu gostaria de refletir com vocês sobre esse e agora. Como foi para nós recebermos esta notícia e, ao mesmo tempo, acolhermos, participarmos da nossa vida familiar e da vida escolar dos nossos filhos, com tudo mudando, com tantas dificuldades, com tantas perguntas, questões e nenhuma resposta. Qual aprendizagem nós fizemos e os nossos filhos fizeram, estão fazendo com tudo isso? O desenvolvimento infantil foi a maior preocupação que eu pude perceber nas famílias que eu atendo e tenho contato. Como é que as crianças poderiam aprender, poderiam ficar sem escola? Vocês devem se lembrar que no início não havia muito uma estratégia, uma estratégia realmente sólida que as escolas pudessem lançar a mão para promover a aprendizagem. Então, foi no início muito caótico para todo mundo, inclusive para os profissionais da área de educação. Então, as famílias ficaram realmente muito preocupadas. Mas aí eu queria lembrá-los que a inteligência, vocês estão acompanhando aí no tópico, não é só cognitiva, né? Não é só uma aprendizagem escolar. A inteligência, ela também é emocional, ela também é social, entre outras. São tantas habilidades, são tantos tipos de inteligência, né? São as inteligências múltiplas aí que nós sabemos.
que existem e que podem ser exploradas e que essas crianças desenvolveram, vocês podem ter certeza, nesse período desses meses todos. Relações parentais, como é que isso ficou, não é mesmo? Lá na frente vocês vão ver que eu tenho algumas falas de famílias que se propuseram a dividir comigo algumas falas aí sobre esse período e como eu não vou falar no passado, porque ainda estamos vivendo e ainda viveremos muito isso durante 2021, não é? Sabemos disso já pela ciência. Mas as relações parentais, o dia a dia, o nosso dia a dia ficou muito mais difícil, muito mais desafiador. Ser pai, ser mãe, ser casal, ser filho, ser aluno, estudante, porque tem diferença entre ser aluno e estudante. Quais sentimentos, gente, nós sentimos? Vocês sabem, pensem aí, quais sentimentos vêm à tona diante do e agora, lá no mês de março, quando a gente recebeu a notícia? Como foi difícil. Como tudo isso que está aí estava bagunçado. Então, acho que avançamos, crescemos. Hoje, as escolas já têm uma estratégia e vamos falar disso. Hoje, as famílias já sabem lidar melhor. Mas quão melhor? Quais sentimentos? Aprendizagem, alfabetização, para casa, notas, desempenho, carga horária, tudo isso e muito mais. De uma vez só. Não tinha tempo para parar. O que nós perdemos nesse 2020? Perdemos muito. Muitos perderam o emprego, o trabalho, a renda, perderam bens, perderam tudo, não é verdade? Mas o que ganhamos? Qual está sendo o nosso foco? Também é uma pergunta para a reflexão. O nosso foco é sobre essa perda, sobre esse negativo, ou sobre uma oportunidade de revermos as nossas próprias vidas, as nossas próprias convicções, maneiras de viver o nosso dia a dia. Vejam bem essa imagem. Tá tudo bem não estar bem todos os dias. Quanto desespero houve? Vida, trabalho, boletos, dinheiro, crush, autoestima. Quanta coisa aconteceu de ruim. E estamos aqui hoje mais adaptados. Talvez não tão mais felizes, não é? Quanta gente morreu, quantos velórios indescritíveis nós vimos acontecer. E às vezes até na nossa própria família. Mas o que nós ganhamos? Será que nós podemos focar o positivo? Temos condição de ver algo positivo? Algumas famílias falaram frases que eu fiz questão de trazer para vocês, mas ainda no negativo, né? Então, esse tom, ele é para baixo. Vamos ver aí o que elas falaram. Eu não dei conta.
Não sei alfabetizar. O meu filho tem problema e eu não sabia. Estou deprimida. Acho que meu casamento vai acabar quando a pandemia acabar. Meu filho não está aprendendo. São famílias que estão com peso, com peso mesmo, né? Com a preocupação de alfabetizar essas crianças, principalmente as crianças, né? Eu estou falando muito para as famílias, eu tenho certeza que tem educadores também e outros profissionais nos assistindo, mas essa página, ela é uma página que é um tom para baixo. O foco está negativo, mas podemos. O que aconteceu hoje? O que pode acontecer para virarmos um pouco esse jogo, subirmos esse tom, né? Não olharmos tanto para baixo, mas vermos nisso tudo uma oportunidade de nos desenvolvermos como seres humanos. Então, podemos sim, fizemos muito. O Brasil é um país continental. Fizemos muito, repleto de todos os tipos de desigualdade e diversidade. Então, é claro, cada escola, cada comunidade, cada família, cada local desse Brasil imenso teve a sua oportunidade de desenvolvimento. Mas é um desenvolvimento cognitivo? Pode ser, pode não ser. Não perdemos se não for, se não aconteceu. Embora eu tenha certeza de que sim, aconteceu um desenvolvimento cognitivo nos nossos filhos, nós mesmos, né? Não só cognitivo, outros tipos de desenvolvimento aconteceram. Foram gigantes. Eu tenho certeza disso. Doídos, mas gigantes. As escolas e as famílias fizeram o quê depois que passou aquele susto, aquele março, aquele abril de caos? O que eles fizeram? Bom, as escolas, os professores se viraram, são heróis. São heróis. Buscaram recursos digitais de todos os tipos, de toda ordem, em todas as plataformas possíveis, fizeram grupos de estudo. Eu acompanhei várias escolas, vários profissionais, eu vi isso acontecer na minha própria casa, eu tenho filhos também. Como isso foi bonito de ver, né? Um professor que não sabia, muitas vezes não sabia lidar com a internet. O nosso Brasil é continental. E esse professor, ele se desenvolveu. Então, esses professores hoje têm toda a minha gratidão e o meu respeito pelo que fizeram e estão fazendo ainda. Está cada vez melhor, vocês perceberam isso? Infelizmente, não é em todo lugar. Não podemos perceber isso em todo lugar. Por quê? Porque em muitos lugares ainda falta recurso. Falta recurso mesmo. Às vezes falta o computador, falta o celular. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me contou sobre uma adolescente que precisava, que ela via aula 2 vezes por semana. Alguém dava um pouquinho de internet para ela no celular
e ela subia um morro gigantesco, porque só lá tinha sinal. E aí ela assistia 2 vezes por semana um pouquinho de aula. Então, percebemos tudo isso de bom em todos os lugares? Óbvio que não. Eu estou falando uma obviedade para vocês, né? Mas todo mundo cresceu. Todo mundo cresceu. Então, essa primeira parte aí, essa introdução, é o meu acolhimento para vocês, famílias, alunos, estudantes. Creio que a maior parte aqui são de crianças menores, né? Crianças da educação infantil, porque é o foco da palestra, da minha palestra, né? É o meu acolhimento a vocês, o meu abraço e todo o meu reconhecimento, incluindo os profissionais aí que foram, que buscaram e que estão fazendo história. Bom, continuando então, sintam-se todos acolhidos e abraçados. Isso é inteligência emocional, né? O que nós precisamos ter? A automotivação, a empatia, se colocar no lugar do outro, ver o outro com a dificuldade e oferecer ajuda. Vi isso também com grupos de professores, uns ajudando os outros. Famílias, quantas comunidades, umas dividindo com as outras famílias, né, vizinhos, dividindo cestas básicas, não é verdade? Quanta gente conversando, se aproximando, pessoas que nem vizinhos que mal se cumprimentavam e que descobriram ali tantas coisas, tanta identificação que se tornaram amigos. Isso é um grande aprendizado. Autoconsciência, autorregulação. Hoje nós somos obrigados a usar máscara, a usar álcool gel. Não é verdade? Há lugares cheios de normas que nós temos que obedecer. Todos. Então, nós precisamos neste ano todinho, e ainda vamos precisar muito, termos inteligência emocional, às vezes muito mais emocional do que cognitiva. Se vocês me perguntarem, Níblia, a inteligência cognitiva para as crianças está fazendo muita falta, não estão aprendendo, não está alfabetizando, N questões. O cognitivo, o aprendizado, a inteligência que é essa que eu falei agora, ela é mais ou menos importante do que a emocional, do que as habilidades sociais também, não é verdade? É mais ou menos como que a gente vai medir isso? Eu não tenho respostas prontas. Mas eu tenho uma certeza, nós somos seres em evolução, nós somos seres humanos, nós somos seres de empatia, com exceção, obviamente, das questões psiquiátricas aí que o nosso colega vai falar na palestra dele. Mas somos seres de inteligência, várias inteligências. E olha, eu preferiria que as crianças estivessem aprendendo a empatia, aprendendo sobre
o sofrimento, o lugar do outro, sobre a importância de fazer o outro sorrir também, não é? Da interação social, da socialização, mesmo nas aulas online, que essas crianças, eu prefiro que elas estejam aprendendo tudo isso do mundo sobre si mesmo, sobre o outro, do que apenas sendo alfabetizadas. Então, vamos refletir sobre isso. É possível, as duas coisas são possíveis. As duas não, muito mais é possível. Não é só o cognitivo, não é só ser alfabetizado. Vocês podem ter certeza que a alfabetização vai ocorrer. Vai ocorrer. Se não ocorreu ainda, fiquem tranquilos. Acalmem este pensamento, esta preocupação, esse coração. Seus filhos vão ser alfabetizados. Que seja em 2021. Não tem problema. Isso não vai ser problema na vida dele. As escolas estão se desdobrando e eu sei que vão fazer cada vez mais. Teremos aí, acho que shows em 2021 de professores espetaculares. E tomara que isso se alastre pelo nosso país, né? É o nosso desejo que 2021 seja um ano que isso vá para todo canto, que a gente leve esse conhecimento adquirido, desenvolvido, feito às pressas e à marra, que a gente leve isso para todo canto do Brasil. E eu trouxe aí agora algumas dicas para vocês, porque é preciso continuar. É preciso continuar nas aulas online. Não sabemos quando virá a vacina ainda, mesmo com as notícias que tivemos, né, essa semana, boas notícias, mas não sabemos. Então, temos que continuarmos a nossa rotina, sim, seja de home office, com a família, tendo que se reestruturar como família, com todas as dificuldades, e os alunos também, nós temos que validar estas aulas, temos que validar este professor, este conteúdo, essa aula remota, online. Não podemos deixar os nossos filhos, as nossas crianças faltarem. Podemos entrar num acordo, flexibilizar? Podemos. Meu filho teve uma mãe desesperada que disse para mim: meu filho não quer mais, está no final do ano, para ele já deu, ele não aguenta mais, ele não quer mais assistir. Já tem uma semana que ele nem liga o computador para ver a aula, só jogo. Não pode. Não pode. Estamos no final do ano. Se estivéssemos numa situação comum, normal, em 2019, no final do ano, todos estávamos esgotados, educadores, alunos, todos estávamos esgotados, todos queríamos férias, todos queríamos faltar. Isso é comum da criança. Então, vamos flexibilizar, vamos fazer um reforço positivo para que ela continue com essas aulas, que ela participe com câmera ligada, né? Respeitando este professor, parte de nós, tá? Parte de nós. Para que esse aprendizado seja o mais efetivo, mais lúdico. Quantas professoras vieram me falar de recursos e do brincar e da música e do lúdico para fazer dar certo, para aquela aula ser bacana, para aquela criança não sair dali, não é? Quantas crianças fantasiadas eu vi acontecer muita coisa boa, né?
Então, validar isto. Pode faltar um dia ou outro, conversem, decidam entre vocês na família. Eu creio que uma flexibilização neste final de ano é possível, estamos todos esgotados. Mas as aulas têm que ser respeitadas, a criança tem que continuar, não é? É isso que temos hoje, é a nossa realidade. E não sabemos até quando será assim. Mesmo quando formos para o ensino híbrido, sabemos que teremos uma outra adaptação, uma outra aprendizagem. Então, isso não vai terminar tão cedo, tão rápido como gostaríamos. Então, aí algumas dicas, né? Vocês já leram, aí acho que eu vou até passar já. Que eu falei enquanto a tela estava aí. E aí, então, gente, do que eu estou falando até agora, né? Se for resumir, assim, o que se formos pegar assim a espinha dorsal do que eu estou falando sobre nesta palestra sobre saúde mental, eu estou falando sobre saúde mental. Eu estou falando sobre o sentir. Não muito mais do que isso é o que eu estou falando. E primeiro, você que está aí vendo, permita-se sentir. Vulnerabilize-se. Aprenda a nomear os seus próprios sentimentos. Vocês já repararam que muitas vezes nós estamos num estado de espírito, um dia assim ou assado, e nós não paramos, não percebemos e não nomeamos os nossos próprios sentimentos para saber o que está acontecendo dentro de nós, para buscarmos os nossos recursos para darmos conta daquele dia? Imagina uma criança. Então, tem que partir de nós, de nós. E nós podemos ter dias ruins e falarmos abertamente com essas crianças, na medida da idade, na medida da linguagem dela. Você pode ter um dia ruim, meu filho. O sentimento por si só, ele não é bom e nem ruim. Mas nós precisamos identificá-lo, nomeá-lo, sabermos que estamos sentindo e sabermos principalmente o que fazer com o que sentimos. Em cada dia dessa pandemia que tanto nos afetou. Então, a espinha dorsal é o sentir, é a emoção, é a saúde mental em primeiro lugar. Estamos vendo crianças deprimidas em consultórios, famílias em busca de atendimentos. Vocês vão ver aí com o colega. Então, validar as aulas online, inclusive nesta reta final. Todo final de ano as crianças estão esgotadas, né? Flexibilizar, negociar, oferecer um reforço positivo. Essa semana você vai participar das aulas e você vai escolher 2 jogos que nós vamos jogar no final de semana. Qual criança não está querendo essa aproximação com a família que está tão estressada, desgastada com esse home office que perdura muito até hoje no Brasil? Né? Ora abre-se a cidade, ora fecha. Então, definir prioridades. Tudo bem. Então, esta atividade você não precisa fazer agora, não precisa fazer hoje. Mas esta daqui é muito importante. Você precisa fazer hoje. Você vai fazer hoje. E ser firme.
limite e autoridade. A flexibilização não é deixar fazer o que quer quando quer. É saber, com fundamentação, o porquê você está dando aquela orientação para o seu filho. Desacelerar. Esse é para nós, hein, gente? Principalmente. Desacelerar. Vamos respirar, meditar, aprender a meditar. Acolher a si mesmo em primeiro lugar. O que é acolher a si mesmo? É tudo isso que eu disse. É compreender este processo que pode ser bonito, que pode ser de crescimento. E então poder acolher o seu filho da mesma forma. Então, é isto. Eu trouxe aí 2 últimas reflexões. É caminhando que se faz o caminho. Não sabemos quase nada. Todos nós estamos aqui aprendendo e evoluindo. E uma outra frase: o grande objetivo da vida não é a felicidade, e sim a nossa inexorável caminhada evolutiva. Da Ana Beatriz. Os filhos são como as pipas. Você ensinará a voar, mas não voarão teu voo. Ensinará a sonhar, mas não sonharão teu sonho. Ensinará a viver, mas não viverão a tua vida. Porém, em cada voo, em cada sonho e em cada período de suas vidas, permanecerá para sempre os rastros de teus ensinamentos. Obrigada a todos.